Os problemas mais graves do distrito de Setúbal são os problemas. Eu acho que o Setúbal é um bom exemplo do que é o nosso país. Não é? Uma densidade populacional extrema, de um lado, por outro lado, uma quase desertificação e um abandono progressivo das zonas do interior. E aqueles locais onde nós temos mais carências, mais necessidade de intervenção, acabam por ser constantemente, cotidianamente reforçados, entre aspas, com pessoas que, na falta de respostas aos seus problemas, vêm engrossar a lista dos que estão à volta da grande cintura. Isto são os problemas que entroncam todos num só, que têm a ver com o desemprego e a falta de capacidade dos governos sucessivos do país olharem para Setúbal como, de facto, não abastecedores de serviços para a capital, mas como uma cidade e um distrito que tem vontade própria e que tem que ter vida própria, independentemente daquilo que exporta em termos diariamente de trabalho para Lisboa, que é cada vez mais o número de pessoas que assim o faz. E, portanto, se nós não criarmos aquilo que foi prometido há anos, que tem vindo a ser sucessivamente prometido, toda a região de Setúbal fica impedida de acompanhar um ritmo normal. Eu dou-lhe um exemplo claríssimo, e garanto que não é de demagogia nenhuma aquilo que eu vou dizer. Eu nunca percebi as portagens na Ponte 25 de Abril. Não consigo entender. Não consigo entender que um mesmo governo de um mesmo país encara os cidadãos de Braga de uma forma diferente que encara os cidadãos de Almada. Porque de Gaia para o Porto nós temos 3 pontos ou 4 para atravessar. De Setúbal, da Almada, do Seixal para Lisboa temos uma. E temos que a pagar. E com preços exorbitantes. E, portanto, das duas uma. Ou o transporte público é gratuito, e aí estamos a contribuir para que os cidadãos repensem na utilização da sua viatura e utilizem os meios de transporte públicos que sejam razoáveis e confortáveis e regulares, e pagam portagem, que aí há uma alternativa de facto evidente, ou então a portagem da Ponte 25 de Abril tem que ser abolida. Digo isto de uma forma muito objetiva, porque não faz sentido. E porque não faz sentido também que seja uma empresa que esteja a lucrar com a minha necessidade, com a sua necessidade. São coisas diferentes. Se o Estado gerisse a Ponte 25 de Abril e os lucros da Ponte 25 de Abril revertissem diretamente para o conjunto das obras necessárias às estradas da Península de Setúbal, eu seguramente teria que rever a minha posição. Agora, é uma empresa que foi constituída para viver à conta do sacrifício, do esforço das pessoas que utilizam a ponte não para se divertir, não para passear, mas para irem trabalhar. Isto é indigno. Explorar a necessidade é das coisas mais indignas que se pode apresentar a um ser humano. E, portanto, não poderia ser nunca a favor deste tipo de coisas. Mas depois há coisas que são conexas e que ninguém entende. Por exemplo, porque é que eu, utilizando a Via Verde, pago o mesmo do que a pessoa que vai ao lado e passa na outra portagem? São coisas ridículas, não fazem parte das esferas da grande política, mas a grande política é feita destas pequenas coisas. É porque se eu passo na Via Verde, se eu estou a poupar um posto de trabalho, é que a questão não pode ser assim, tem que ser, se eu estou a evitar que mais um português tenha emprego, então a empresa tem que fazer um desconto porque eu passo ali, eu tenho que pagar menos, porque senão a Via Verde deve ter lá uma pessoa a portajá-la, porque é a garantia de mais um posto de trabalho. E no momento em que são tão necessários os lugares para as pessoas poderem sobreviver e viverem com dignidade, é quase um escândalo este tipo de situações. Está a ver? São pequeninas, grandes coisas que fazem a diferença. Ontem um senhor dizia-me, por curiosidade, deixe-me dizer isto que eu acho que é interessante a história. O senhor dizia-me, estávamos a tomar café e eu estava a pôr o café, eu só uso metade do pacote de açúcar, e o senhor dizia, já viu uma grande medida política que você tem que fazer? É obrigar as empresas a terem pacotes, grandes e meios pacotes. As toneladas de açúcar que se vão para o lixo diariamente só podem ser de um país muito rico. É uma verdade insofismável. Ou seja, aquilo que nós estragamos, que não damos atenção, que não cuidamos, porque não estamos atentos, acabava por ser, se calhar, o suficiente para nós resolvermos tantos problemas de tantas pessoas que precisam e que passam por tantas necessidades. Nós temos uma verdade absoluta para nós, que é respeitar as pessoas nos seus sítios. Setúbal é uma região muito interessante, uma região que é um grande desafio para Portugal. Setúbal é
em todos os níveis, provavelmente das regiões do país com mais potencialidade de crescimento, em todos os níveis, como disse. De facto, 7% do turismo em Portugal é canalizado para Setúbal. É uma realidade muito interessante, muito importante, e o turismo é, se calhar, o topo da pirâmide. Se tivermos estruturas intermédias, o turismo floresce. Se não tivermos estruturas, o turismo não floresce, porque não tem a resposta, nem a capacidade de resposta para que o turismo se fixe connosco. E esta é um ponto de partida muito aliciante. Agora, o que me parece que tem acontecido muitas vezes, em relação a Setúbal, que é um distrito que nós consideramos das oportunidades perdidas, é que quando as decisões vêm, já passou. Ou seja, Setúbal passou, como todos os setubalenses sabem, seguramente, ou sabem na pele, sentiram-no na pele, passou um conjunto de transformações que estão associadas também aos modelos económicos das diferentes épocas. Quando o governo central, quando este sistema político encontrou uma solução para Setúbal, o problema que os setubalenses viviam já não era esse, já era outro. Já tinha mudado outra vez o ciclo económico. Portanto, o desemprego que é a grande causa de todas as alterações sociais, inicialmente que foi provocado com o encerramento das grandes indústrias, nomeadamente as metalomecânicas pesadas, que no distrito de Setúbal eram predominantes e tinham milhares de postos de trabalho. Quando este ciclo se alterou, nós demorámos tanto tempo a pensar em alternativas, em soluções, que quando as quisemos aplicar, já estávamos numa configuração completamente diferente. E, entretanto, sem nunca nos preocuparmos muito, ou sem nunca se preocuparem muito, quem governou, quem estava lá, que são os mesmos que se mantêm hoje, nunca se preocuparam, não com o número de postos de trabalho que criaram, mas com as condições de vida que as pessoas tinham. Esta é a grande diferença. O que nós apostamos para Setúbal, como apostamos para todo o país, é exclusivamente isto. As pessoas primeiro. As pessoas são o centro da nossa atenção. Mas as pessoas e a sua envolvência. E a sua envolvência quer dizer também este aspecto político que é importante. Eu quero ouvir as pessoas. Eu gostava que as pessoas me dissessem o que é que gostavam que Setúbal precisava. Porque aquilo que os déficits que Setúbal tem para mim são diferentes dos que tem para si e diferentes, seguramente, das pessoas que estão no interior. E o distrito não é um todo. O distrito é um conjunto de locais, de realidades, mas também de pessoas. E a política de hoje afasta as pessoas de intervir. A grande mensagem que o PDR tem para estas eleições é esta: voltem para a política. Eu tenho uma carreira profissional de 30 anos, da qual me orgulho, e que estou na política pelo prazer de poder fazer mais e melhor. Não preciso da política para nada, portanto tenho a minha carreira à minha espera quando sair desta campanha, se não for eleito, e espero ser eleito. E por isso, como não tenho interesses para defender que não sejam os interesses das causas em que acredito, acho que é possível fazer mais, melhor, que mais não seja mais bem feito, com mais respeito pelas pessoas e pela dignidade das pessoas.